Audiolivro para tornar os teus momentos melhores. Com a vida cada vez mais corrida, faz necessário às vezes conciliar mais de uma atividade. Escutar a leitura de um bom livro enquanto dirige ou faz alguma atividade da casa é uma ótima sugestão. Hoje te convido para a leitura da meditação no Evangelho de Marcos, escrito por John Charles Ryle, excelente escritor do século XIX. Leitura de hoje, explicação do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Se gostar, deixa seu like, se inscreva, compartilha. Isso é muito importante para que mais pessoas sejam abençoadas. Início do Evangelho de Marcos, ministério de João Batista. Explicação dos versos 1 ao 8. O Evangelho de Marcos, que começamos agora a comentar, em algum aspecto diferente dos outros 3 evangelhos. Isso porque nada nos revela a respeito do nascimento, da infância e da juventude de nosso Senhor Jesus Cristo. Comparativamente, contém poucos dos discursos e das afirmações de Cristo. Das 4 narrativas acerca do ministério terreno de nosso Senhor, essa é a mais concisa. Porém, não devemos subestimar seu valor. Trata-se de um evangelho singularmente repleto de preciosos fatos a respeito de nosso Senhor Jesus, contados numa linguagem simples, direta e expressiva. Além de apresentar um estilo condensado, se, por um lado, oferece-nos poucas declarações de nosso Senhor, por outro, se mostra bastante rico quanto às suas realizações. Com frequência, contém pormenores históricos de profundos interesses, os quais são inteiramente omitidos em Mateus, Lucas e João. Em suma, o Evangelho de Marcos não é um mero resumo do Evangelho de Mateus, conforme alguns têm afirmado impensadamente. Posicionado a escrever a história de nosso Senhor. Leamos, pois, com santa reverência, tal como acontece com todos os demais livros das Escrituras. Cada palavra registrada por Marcos foi inspirada por Deus e cada uma delas é útil. Observemos nesses versículos qual declaração completa encontramos acerca da dignidade da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira sentença, Marcos chama-o de Filho de Deus. Há uma encantadora adequação na assertiva dessa verdade, logo no início de um dos evangelhos. A divindade plena de Cristo é a fortaleza e a segurança do cristianismo. Nisso repousa o infinito valor de sua morte vigária na cruz. Nisso fundamenta-se o mérito peculiar de sua morte expiatória em favor dos pecadores. Essa morte não foi a de um mero homem como nós. Pelo contrário, foi a morte daquele que é sobre todos, Deus bendito para sempre. Romanos 9. Não precisamos admirar que os sofrimentos de uma única pessoa tenham servido de propiciação suficiente pelos pecados do mundo, se nós lembrarmos que o sacrifício foi o próprio Filho de Deus. Que os crentes apeguem-se a essa doutrina com zelosa vigilância. Assim, com ela estarão firmados sobre uma rocha. Sem ela, é como se nada sólido estivesse debaixo dos seus pés. Em segundo lugar, observemos de que maneira o princípio do Evangelho constitui um cumprimento das Escrituras. João Batista deu início ao seu ministério conforme está escrito na profecia de Isaías, na vinda de Jesus Cristo a este mundo. Nada houve de inesperado ou de improvisado. No começo do livro de Gênesis, encontramos a predição de que o descendente da mulher haveria de ferir a cabeça da serpente. Por todo o Antigo Testamento, essa mesma profecia aparece com constante e crescente clareza. Essa foi uma promessa muitas vezes renovada aos patriarcas e reiterada pelos profetas. Um dia, um Redentor, libertador, viria ao mundo. Seu nascimento, seu caráter, sua vida, sua morte, sua ressurreição, seu precursor, tudo isso foi profetizado antes da vinda. A redenção desenvolveu-se e concretizou-se em cada passo, conforme está escrito. Devemos sempre examinar o Antigo Testamento com o desejo de encontrar nele algo a respeito de Jesus Cristo. Estudamos essa porção da Bíblia com bem menos proveito quando nada mais vemos ali além de Moisés, Davi, Samuel e os profetas. Convém examinar com maior atenção os livros do Antigo Testamento. Foi declarado por aquele cujas palavras jamais passarão: examinai as Escrituras. São elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. E em terceiro lugar, observemos como foram profundos os efeitos do ministério de João Batista. Durante algum tempo sobre a nação judaica,
somos informados de que saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Tendemos a perder de vista aquele que serviu como precursor de nosso Senhor, vendo somente o próprio Senhor. Esquecemos-nos da estrela matutina diante do esplendor do sol. No entanto, é evidente que a pregação de João Batista atraiu a atenção de todo o povo judaico, gerando grande agitação por toda a Palestina. Ele despertou a nação judaica de sua sonolência, preparando-a para o ministério de nosso Senhor. Jesus mesmo disse: ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. João 5,35. Cumpre-nos notar a essa altura que pouco devemos depender do que se chama popularidade. Se já houve alguém que foi um ministro popular por algum tempo, esse alguém foi João Batista. Entretanto, de tantos que ouviram a sua pregação e foram batizados por ele, quão pouco é de se temer se realmente foram convertidos. Alguns, como André, foram guiados por João Batista até Cristo. Contudo, a maioria, com toda a probabilidade, morreu em seus pecados. Não esquecemos dessa realidade. Sempre que vimos algum templo evangélico repleto de gente, sem dúvida, um templo repleto é uma cena gratificante. Porém, sempre devemos nos perguntar: quantas dessas pessoas finalmente alcançaram o céu? Não basta ouvir e admirar pregadores populares. Não é prova de conversão. Adorarmos em algum lugar no qual se congrega uma multidão. Antes, cuidemos de ouvir a voz do próprio Cristo e segui-lo. E, em último lugar, observemos quanto a pregação de João Batista caracterizava-se por sua doutrina clara. Ele exaltava a pessoa de Cristo. Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. E falava claramente sobre o Espírito Santo. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Essas verdades nunca haviam sido proclamadas antes com tanta clareza por qualquer homem. Verdades mais importantes do que essas não são encontradas no sistema doutrinário do cristianismo em nossos próprios dias. A principal incumbência de cada fiel ministro do Evangelho é expor integralmente a pessoa do Senhor Jesus, mostrando-lhe a sua plenitude e o seu poder de salvar. A segunda grande tarefa que cabe ao ministro do Evangelho consiste em esclarecer ao povo a obra do Espírito Santo, juntamente com a necessidade do novo nascimento e do batismo interior do Espírito Santo mediante a graça divina. Essas duas poderosas verdades fluíam com frequência dos lábios de João Batista. Como seria bom para a igreja e para o mundo se houvesse mais ministros como ele? Ao deixarmos essa passagem de Marcos, indaguemos a nós mesmos: quanto já conhecemos por experiência das verdades que João Batista pregava? O que pensamos acerca de Cristo? Já sentimos a necessidade que temos dele, já nos refugiamos nele para termos a paz com Deus? Jesus é rei sobre nossos corações e sobre tudo que diz respeito às nossas almas? O que pensamos do Espírito Santo? Ele já operou qualquer obra em nossos corações? Ele já os renovou e os transformou? Já nos tornou participantes da natureza divina? A vida e a morte dependem de nossas respostas a essas indagações. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. Explicação dos versos 9 ao 20. Batismo e tentação de Cristo. O chamamento de seus primeiros discípulos. Essa passagem é particularmente repleta de informações. Ela serve de notável exemplo da brevidade de estilo que é característica peculiar do Evangelho de Marcos. O batismo de Nosso Senhor e sua tentação no deserto, o início do seu ministério de pregação e o chamamento de seus primeiros discípulos. Tudo é relatado em breve espaço de 12 versículos. Notemos em primeiro lugar a voz vinda do céu, ouvida por ocasião do batismo de Nosso Senhor. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Aquela voz era de Deus Pai. Ele declarava o maravilhoso e inefável amor que existe desde toda a eternidade entre o Pai e o Filho. O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. João 3:35. Também proclamava a total e completa aprovação do Pai, a missão de Cristo de buscar e salvar os perdidos. Ele anunciava a aceitação do Filho por parte do Pai como mediador, substituto e fiador da nova aliança. Deparamos com uma riquíssima fonte de consolação.
Nessas palavras, para todos os que são crentes e membros de Jesus, em si mesmo ou em seus próprios feitos, nada há neles que possa agradar a Deus. A cada dia eles são conscientes de suas fraquezas, falhas e imperfeições em tudo o que fazem. Entretanto, convém que recorde que o Pai os considera membros de seu amado Filho Jesus Cristo. O Pai não vê qualquer máculas neles. Eles os contempla em Cristo, vestido de sua retidão e envolvido em seus méritos. Os crentes são aceitos no amado, Efésios 1:6. Assim, quando os santos olhos de Deus os contempla, ele se compraz. Em segundo lugar, notemos a natureza da pregação de Cristo. Lemos que o Senhor Jesus surgiu proclamando: arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é o mesmo sermão que todas as fiéis testemunhas de Deus têm pregado continuamente, desde os primórdios do mundo. Desde Noé até o presente, a essência da mensagem de todos eles sempre tem sido a mesma: arrependei-vos e crede. Declarou o apóstolo Paulo aos anciões da igreja de Éfeso, quando os deixou pela última vez, que a substância do ensino que lhes ministrava foram o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20 e 21. Paulo contava com o melhor de todos os precedentes em tal pregação. O próprio cabeça da igreja lhe fornecera o modelo. O arrependimento e a fé haviam sido as pedras fundamentais do ministério de Cristo. O arrependimento e a fé devem ser os principais assuntos do ensino ministrado por todo fiel ministro do Evangelho. Quando levamos em conta as necessidades da natureza humana, não precisamos admirar-nos disso. Todos nós, por natureza, somos nascidos em pecado e filhos da ira. Todos precisamos arrepender-nos, converter-nos e nascer de novo, se quisermos ver o reino de Deus. Por natureza, todos somos culpados, estamos condenados aos olhos do Senhor. Todos precisamos recorrer à esperança que nos foi proposta por meio do Evangelho, crendo nele. Todos nós, uma vez arrependidos, precisamos despertar diariamente para um arrependimento ainda mais profundo. Embora já sejamos crentes, todos nós precisamos de contínua exortação para crescer na fé. Indaguemos a nós mesmos: o que sabemos a respeito desse arrependimento e dessa fé? Já sentimos e abandonamos os nossos pecados? Já descansamos em Cristo e nele confiamos? Podemos chegar ao céu sem muita cultura, riqueza, saúde ou grandeza neste mundo. No entanto, jamais chegaremos ao céu se morrermos na impenitência e na incredulidade. Um coração novo e uma fé viva no Redentor são imprescindíveis à salvação da alma. Nunca descansemos enquanto não chegarmos a conhecer por experiência própria essas realidades espirituais. Enquanto não pudermos dizer que nós pertencemos de fato. Com elas, todo o verdadeiro cristianismo começa na alma. Morrem no Senhor exclusivamente aqueles que se arrependem e crêem. Em terceiro lugar, notemos a ocupação daqueles que primeiro foram chamados para ser discípulos de Cristo. Lemos que nosso Senhor chamou Simão e André quando eles lançavam a rede ao mar. Por sua vez, João e Tiago foram chamados quando estava consertando as redes. Com base nessas palavras, torna-se evidente que os primeiros seguidores de nosso Senhor não eram pessoas que ocupavam posições importantes neste mundo. Era homem destituído de riqueza e poder e posição social. Todavia, o reino de Cristo não depende de tais coisas. A causa do Senhor neste mundo avança, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Serão sempre verdadeiras as palavras de Paulo. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 ao 27. A igreja, que começou com alguns pescadores, mas que se espalhou pela metade do globo, sem dúvida alguma, foi fundada por Deus. Precisamos ter o cuidado de não ceder diante da noção comum de que é uma situação deplorável ser pobre e trabalhar com as próprias mãos. A Bíblia contém muitos exemplos de privilégios especiais concedidos a trabalhadores. Moisés estava cuidando de ovelhas quando Deus lhe apareceu na sarça ardente. Gideão malhava o trigo quando um anjo lhe trouxe uma mensagem celestial. Eliseu arava o campo quando Elias o chamou para se tornar profeta em seu lugar. Os apóstolos estavam pescando quando Jesus os chamou para o seguirem.
É lamentável ser ganancioso, ou orgulhoso, ou embusteiro, ou dado a jogatinas, ou alcoólatra, ou glutão, ou imoral. Entretanto, não é opróbrio alguém ser pobre. Aquele que serve fielmente a Cristo é muito mais honrado aos olhos de Deus do que um nobre que serve ao pecado. Devemos notar, em último lugar, o trabalho para o qual nosso Senhor convocou seus primeiros discípulos. Lemos que o Senhor Jesus lhes disse: "Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens." O significado dessas palavras é claro. Os discípulos de Jesus haveriam de se tornar pescadores de almas. Eles deveriam trabalhar para arrancar os homens das trevas e do poder de Satanás, a fim de levá-los a Deus. Eles deveriam esforçar-se para trazer os homens à igreja de Cristo, a fim de que pudessem serem salvos e não perecerem. Eles deveriam esforçar-se para trazer os homens à igreja de Cristo, a fim de que pudessem ser salvos e não perecerem eternamente. Devemos destacar bem a expressão repleta de ensinamentos. Pescadores de homens. Esse é o mais antigo título pelo qual o ofício ministerial é descrito nas páginas do Novo Testamento. O título tem raízes mais profundas do que os bispos presbiterianos ou diáconos. É a primeira ideia que deveria ficar impressa na mente de todo ministro do Evangelho. O ministro não é um mero leitor de rituais ou um administrador de ordenança. Compete-lhe ser um pescador de alma. Feliz é o homem em quem estão combinadas a habilidade, a diligência e a paciência de um pescador. Tomemos a resolução de orar intensamente em favor dos ministros e do Evangelho. Quando eles cumprem corretamente seu ofício, seu trabalho não é leve. Carece de muita intercessão da parte de todos que são pessoas de oração. Eles não somente precisam cuidar de suas próprias almas, mas também das almas de outros. Não admira que Paulo tenha exclamado: "Quem, porém, é suficiente para essas coisas?" 2 Coríntios 2:16. Se não tínhamos o costume de orar em favor dos ministros do Evangelho, então começamos a fazê-lo a partir de hoje. Explicação dos versos 21 ao 34. A expulsão de um espírito imundo. A cura da sogra de Pedro. Esses versículos começam a longa relação de milagres contido no Evangelho de Marcos. Ele nos relata como nosso Senhor expulsou demônios em Cafarnaum e como curou de febre a sogra de Pedro. Desses versículos aprendemos inicialmente quão inútil é o conhecimento meramente intelectual das coisas espirituais. Por 2 vezes somos informados de que os espíritos imundos conheciam nosso Senhor. Em segundo lugar, lemos: "Sabia que ele era." Em outro, o demônio exclamou: "Bem sei que és santo de Deus." Ele sabia quem era Jesus Cristo. Embora os escribas ignorassem a respeito dele, os fariseus preferissem não reconhecê-lo. Entretanto, tal conhecimento não era para a salvação. A mera crença nos fatos e nas doutrinas do cristianismo não salvará a alma. Essa crença não é superior à dos demônios. Eles creem e sabem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Também bem crê que um dia Jesus julgará o mundo e que eles serão lançados na interminável tormento e no inferno. É solene e entristecedor pensar que, quanto a isso, alguns que se dizem cristãos têm menos fé do que os próprios demônios. Existem pessoas que duvidam da realidade do inferno e da eternidade da punição. Dúvida desse tipo só encontra abrigo no coração de homens e mulheres obstinados. Entre os demônios, entretanto, não existe tal incredulidade. Eles creem que estremece, Tiago 2:19. Devemos ter o cuidado para que a nossa fé envolva não somente a cabeça, mas também o coração. Cuidemos para que o nosso conhecimento exerça uma influência santificadora sobre nossos afetos e não somente conheçamos a Cristo, mas igualmente o amemos, motivados pelos reais benefícios que temos recebido dele. Devemos não apenas crer que ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, mas também precisamos nos regozijar-nos nele e apegarmos-nos a ele com o coração resoluto. Familiarizar-nos em Cristo, não só por ouvirmos a respeito dele, mas também por pedirmos diariamente a sua misericórdia e graça. Martinho Lutero disse: "A vida do cristianismo consiste em pronomes possessivos. Uma coisa é afirmar, Cristo é o Salvador, e outra coisa inteiramente é dizer, Cristo é meu Salvador, é meu Senhor." O diabo é perfeitamente capaz de fazer a primeira declaração.
mas somente um verdadeiro crente pode fazer a segunda. Em segundo lugar, aprendemos a que remédio o crente deve recorrer antes de tudo nos tempos de tribulação. O crente precisa imitar o exemplo dos amigos da sogra de Simão e Pedro. Lemos que quando ela achava-se acamada com febre, esses amigos logo lhe falaram a respeito dela. Não existe medicamento que se compare a esse. Os meios postos à nossa disposição devem ser usados com diligência, sem dúvida. Em todo momento de necessidade, os médicos devem ser consultados. Em caso de enfermidades, deve ser ouvido quando a propriedade ou o indivíduo precisa de defesa. Deve-se buscar a ajuda dos amigos. No entanto, a primeira coisa que devemos fazer é clamar ao Senhor Jesus Cristo, rogando-lhe ajuda. Ninguém será capaz de nos aliviar com tanta eficácia quanto a Ele. Ninguém é tão compassivo e tão disposto a aliviar nossas dificuldades. Quando Jacó se viu envolvido em grandes dificuldades, voltou-se para Deus e suplicou-lhe: livra-me das mãos do meu irmão Esaú. Gênesis 32:11. Quando Ezequias sentiu-se pressionado, antes de mais nada, abriu diante do Senhor a carta enviada por Senaqueribe e então rogou: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos. Quando Lázaro adoeceu gravemente, suas irmãs imediatamente mandaram dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. João 11:3. Agir precisamente dessa maneira. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. 1 Pedro 5:7. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Filipenses 4:6. Não somente nos lembremos disso, como também pratiquemos. Vivemos em um mundo caracterizado pelo pecado e pela tristeza. São muitos os dias tenebrosos na vida de um homem. Não é preciso alguém ter visão profética para prever que veremos de chorar muito e sentir muitos apertos no coração antes de morrermos. Estejamos armados com a receita contra o desespero antes que surjam as nossas dificuldades. Devemos saber o que fazer quando a enfermidade, a perda de um ente querido, e perseguições por causa de Cristo, ou os fracassos, os desapontamentos recaírem sobre nós como se fossem homens armados. Em último lugar, aprendemos sobre a completa e perfeita cura que o Senhor Jesus realizou. Cristo tomou aquela mulher enferma pela mão, ergueu-a do leito e imediatamente a febre a deixou. Entretanto, isso não foi tudo. Um milagre ainda maior foi efetuado. Em seguida, lemos que a sogra de Pedro passou a servir a ele. No caso da sogra de Pedro, a debilidade física que os estados febris geralmente impõem a todas as suas vítimas foram prontamente removidas. A mulher que tinha febre não só foi curada no momento, como também foi fortalecida e capacitada a trabalhar. Nesse incidente de cura, podemos perceber um símbolo vivo de como Jesus Cristo cuida das almas enfermas pelo pecado. Nosso bendito Salvador não somente concede misericórdia e perdão, Ele também nos proporciona sua graça renovadora. Ele confere o poder de serem feitos filhos de Deus, todos aqueles que o receberam como médico de suas almas. Jesus os purifica mediante seu Espírito, quando os lava em seu precioso sangue. E concede absorção, também concede um coração novo. Quando Ele proporciona o perdão gratuito dos pecados passados, também outorga força para servir a Ele. A alma enfermada pelo pecado não era meramente curada, para então ser entregue a si mesma. Ela recebe um coração novo, um espírito reto, sendo capacitado a viver de um modo que agrade a Deus. Uma vez que foram ressuscitados da morte e do pecado por sua toda poderosa mão e que foram purificados em seu sangue precioso, continuarão a servir ao Senhor até o final de sua vida na terra. Eles receberão poder que os capacitará a vencer o mundo, crucificar a carne e resistir ao diabo. Basta que comece para que prossigam adiante. Jesus desconhece inteiramente casos de cura pela metade ou obras feitas pela metade. O Senhor Jesus, em nenhuma hipótese, perderá qualquer uma de suas ovelhas. Ele ama até o fim aqueles a quem Ele ama e perdoa. Embora ocasionalmente os crentes sintam-se desencorajados, jamais serão rejeitados pelo Senhor. A alma curada continuará para sempre a servir o Senhor. A graça divina conduzirá continuamente até a glória. Orações particulares de Jesus. O propósito da vinda de Cristo ao mundo. Explicação dos versos 35 ao 39.
cada acontecimento da vida de nosso Senhor e cada declaração proferida por seus lábios deveria ser profundamente interessante para todo crente verdadeiro. Na passagem que agora consideremos, vemos um desses eventos e uma das declarações que deveriam atrair a nossa atenção. Antes de qualquer coisa, vemos aqui um exemplo dos hábitos de nosso Senhor Jesus Cristo em relação às suas orações particulares. Somos informados de que, tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Encontramos essa cena com frequência na história de Jesus Cristo e nos evangelhos. Lemos que, após ter sido batizado, Jesus esteve a orar, Lucas 3:21. Por ocasião da transfiguração, é-nos contado que, enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se transfigurou, Lucas 9:29. Antes da escolha de seus apóstolos, lemos que ele passou a noite orando a Deus, Lucas 6:12. Enquanto todos falavam bem a respeito dele e pretendia torná-lo rei, lemos que ele subiu ao monte a fim de orar sozinho, Mateus capítulo 14, verso 23. Quando foi provado no jardim do Getsêmani, Jesus disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou orar. Marcos capítulo 14, verso 32. Em suma, nosso Senhor orava continuamente e não esmorecia. Sem pecado como ele era, deixou-nos um grande exemplo de diligência e comunhão com o Pai. Sua divindade não o tornou independente de empregar todos os meios disponíveis como homem. Sua perfeição era mantida pelo exército da oração. Em tudo isso, devemos perceber a imensa importância das devoções particulares. Se aquele que era santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, Hebreus 7:26, orava dessa maneira sem cessar, quanto mais nós, cercados de fraqueza por todos os lados, deveríamos nos dedicar-nos à oração. Se ele sentiu necessidade de oferecer súplicas com forte clamor e lágrimas, quanto mais se faz necessário para nós, que a cada dia ofendemos a Deus em muitas coisas. Que diríamos diante de uma passagem como essa? Aqueles que nunca oram. É de se temer que na lista de pessoas batizadas existam muitos que se comportam assim. Muitos há que se levantam todas as manhãs e vão se deitar à noite sem proferir qualquer oração. Muitos que jamais dirigem a Deus uma palavra sequer. Tais pessoas são crentes? Um Senhor dedicado à oração como Jesus não pode ter servos que jamais oram. O espírito de adoção sempre fará um homem invocar a Deus. Não orar é o mesmo que estar sem Cristo, sem Deus, avançando no caminho da perdição. O que poderíamos dizer àqueles que oram? Embora dedique pouco tempo à oração, somos obrigados a afirmar que esses, no momento, revelam bem pouco da mente de Cristo. E pedem pouco, também só podem esperar receber pouco. Buscam pouco, não podem surpreender-se por possuir pouco. Sempre descobriremos que quando as orações são poucas, a graça, a força, a paz, a esperança serão igualmente limitadas. Faremos muito bem se manter sob santa vigilância nossos hábitos de oração. É dessa maneira que podemos sentir o pulso de nosso cristianismo. Esse é um teste autêntico de nosso estado perante Deus. A verdadeira religião na alma de um homem começa com a oração. A vida de oração decai e retrocede quando o homem se afasta de Deus. Caminhemos seguindo os passos de nosso bendito Mestre, tanto na questão da oração, como em todos os demais aspectos da vida cristã. Assim como Cristo, mostremos-nos diligentes em nossas devoções particulares. Saibamos o que significa sair para um lugar solitário e orar. Em seguida, nessa passagem, encontramos uma notável afirmação de nosso Senhor quanto aos propósitos pelos quais Ele veio a este mundo. O Senhor Jesus disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. O sentido dessas palavras é claro e inequívoco. Nosso Senhor declarou que veio a este mundo a fim de ser pregador e mestre. Veio a fim de desempenhar o ofício profético, para ser profeta maior que Moisés, cuja vinda muito fora predita. Deuteronômio 18:15. Ele deixou a glória que tinha junto ao Pai, desde toda a eternidade, a fim de realizar a obra de um evangelista. Ele veio à terra com o intuito de mostrar aos homens o caminho da paz, proclamar a libertação aos cativos e recuperar a vista aos cegos. Um dos principais aspectos de sua missão neste mundo constitui em percorrer muitas localidades
publicando as boas novas e oferecendo a cura àqueles que tivessem o coração partido, luz para os que estavam nas trevas e perdão aos piores dos pecadores. Jesus disse: pois para isso é que eu vim. Devemos observar quão infinita honra o Senhor Jesus atribuiu ao ofício de pregador, ofício exercido pelo próprio Filho de Deus. Jesus poderia ter passado seu ministério terreno, instituindo e observando as cerimônias religiosas, semelhança de Arão. Ele poderia ter legislado e reinado à semelhança de Davi. No entanto, preferiu um chamamento inteiramente diverso, até o dia em que morreu como sacrifício expiatório por nossos pecados. Seu trabalho diário e talvez a cada hora consistia em pregar. Pois para isso é que eu vim, disse ele. Cumpre-nos a dar a cada aspecto da adoração pública seu devido lugar e sua devida honra, mas tenhamos o cuidado de nunca emprestar a qualquer outra parte da adoração pública um papel mais destacado do que a pregação. Foi mediante a pregação que a Igreja de Cristo veio a ser chamada e formada desde o princípio. Pela pregação, a Igreja é mantida em estado saudável e próspero. Mediante a pregação, os pregadores são despertados. Mediante a pregação, pessoas interessadas são conduzidas a Cristo. Pela pregação, os santos são edificados. Por meio dela, o cristianismo está sendo anunciado ao mundo pagão. Há muitos em nossos dias que se escarnecem dos missionários e zombam daqueles que percorrem vias públicas dos nossos países anunciando o evangelho às multidões ao ar livre. Eles, entretanto, deveriam parar e pensar calmamente no que estão fazendo, pois a obra que tanto ridicularizam é justamente o trabalho que transformou o mundo, derrubando por terra o paganismo. Acima de tudo, essa é a obra grandiosa que Cristo mesmo empreendeu. O próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores foi um pregador. Durante 3 longos anos, ele andou por toda parte proclamando o Evangelho. Algumas vezes nós o encontramos em alguma casa, outras encostado em montanhas ou em alguma sinagoga, e em outras vezes sentado em um barco à beira do mar. Porém, a grande tarefa que ele nunca deixou de cumprir foi sempre a mesma: pregar e ensinar. Ele disse: pois para isso é que eu vim. Passemos adiante desta passagem com a seguinte exortação solene: não desprezeis as profecias. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 20. O ministro do Evangelho que estamos acostumados a ouvir talvez não seja altamente capacitado. Os sermões que ouvimos talvez sejam fracos e pobres, mas no final das contas, a pregação é a grande ordenança de Deus, com vista à conversão e à salvação das almas. O fiel pregador do Evangelho vive a manejar a arma que o Filho de Deus nunca se envergonhou de empregar. Essa é a grande obra a respeito da qual Cristo asseverou, pois para isso é que eu vim. A purificação de um leproso. Explicação dos versos 40 ao 45. Nesses versículos, lemos como nosso Senhor Jesus Cristo curou um leproso. De todos os milagres de cura feitos por Cristo, provavelmente os mais maravilhosos envolveram leprosos. Todavia, somente 2 desses casos eram descritos por completo nos Evangelhos. Esse que agora consideremos é um deles. Procuremos entender, em primeiro lugar, a horrenda natureza da enfermidade que Jesus curou. Existem países em que pouco se sabe a respeito da lepra. Contudo, nas terras bíblicas, trata-se de uma enfermidade bastante comum. É uma doença totalmente incurável. Não é meramente uma infecção da pele, como alguns equivocadamente supõem. Ela ataca o organismo humano inteiro, não somente a pele, mas também o sangue, a carne, os ossos, de maneira que o infeliz doente começa a perder as extremidades do corpo, os quais vão apodrecendo. Lembremos ainda que entre os judeus o leproso era considerado pessoa imunda, sendo cortado do convívio com a sua comunidade e privado das ordenanças religiosas. Um leproso via-se forçado a viver numa casa separada. Ninguém podia tocar nele ou prestar-lhe qualquer ajuda. Lembremos-nos desses pormenores e então teremos uma ideia das desgraças de um leproso. Recordemos-nos das palavras de Arão quando intercedeu por Miriam. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tem a metade da sua carne já consumida. Números capítulo 12, verso 12. Existe entre nós algo semelhante que se possa comparar à lepra? Sim, de fato existe uma terrível enfermidade da alma, que faz parte da nossa própria natureza, que se arraiga em nossos ossos e na medula com uma força mortífera. Essa enfermidade é a praga do pecado.
Tal como a lepra, trata-se de uma doença profundamente arraigada, que infecciona cada porção da nossa natureza: coração, vontade, consciência, entendimento, memória e afeições. Tal como a lepra, o pecado nos torna asqueroso e abomináveis, incapazes de convívio com Deus e despreparados para a glória celestial. Tal como a lepra, o pecado é incurável, se o tratamento for feito por qualquer médico terreno, e vai nos arrastando lenta, mas seguramente para a segunda morte. E o pior de tudo é que, muito mais do que a lepra, o pecado é uma enfermidade da qual nenhum homem está isento. Aos olhos de Deus, todos nós somos como um imundo. Isaías 64, verso 6. Já tivemos a oportunidade de descobri-la? Já detectamos nossa própria pecaminosidade, culpa e corrupção? Feliz realmente é aquele que já foi instruído a sentir que é um miserável pecador, que não há nele bem nenhum. De fato, bem-aventurado é quem já aprendeu e não passa de um leproso espiritual, uma criatura maligna, iníqua e pecaminosa. Tomar conhecimento de nossa própria enfermidade é o primeiro passo na direção da cura. A miséria e a ruína de muitas almas é que elas nunca percebem seus próprios pecados e a necessidade de purificação. Em segundo lugar, aprendamos o admirável e imenso poder do Senhor Jesus Cristo. Lemos que o infeliz leproso acercou-se de nosso Senhor, rogando-lhe: de joelhos, se quiseres, pode purificar-me. Ficamos sabendo que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Imediatamente então a cura foi efetuada. Naquele exato momento desapareceu aquela praga mortal e o pobre sofredor ficou curado. Bastaram apenas uma palavra e um toque e ali estava diante do nosso Senhor, não mais um leproso, mas um homem sadio e forte. Quem pode imaginar a grandeza da transformação nos sentimentos desse leproso, depois de perceber que estava inteiramente curado? O sol da manhã resplandeceu sobre ele, um ser miserável, mais morto do que vivo, cuja estrutura física foram uma massa de pústulas e de corrupção e cuja existência era um farto. O sol poente o viu repleto de esperança e alegria, livre de dores e apto para viver em sociedade com os seus semelhantes. Por certo, essa transformação deve ter sido como da morte para a vida. Bendigamos a Deus pelo fato de que o Salvador, com quem temos de tratar, é todo-poderoso. É um pensamento animador e repleto de consolo saber que nada é impossível para Cristo. Nenhuma enfermidade do coração encontra-se tão profundamente arraigada que Ele não seja capaz de curar. Nenhuma praga da alma é tão virulenta que nosso grande médico não possa sarar. Nunca devemos desistir da salvação de quem quer que seja, enquanto tal pessoa viver. Os piores casos de lepras espiritual podem ser purificados. Não poderia haver caso de lepra espiritual pior do que os de Manassés, Saulo, Zaqueu, mas todos eles foram curados por Jesus Cristo. Até mesmo o principal dos pecadores pode aproximar-se de Deus mediante o sangue e o Espírito de Cristo. Os homens perdem-se eternamente não por serem ruins demais para que sejam salvos, mas sim por não virem a Cristo para que sejam salvos. Em último lugar, aprendemos que há um tempo de silenciar e um tempo de falar sobre as obras de Cristo. Essa verdade é ensinada aqui de maneira extraordinária. Encontramos nosso Senhor recomendando com veemência aquele homem que nada relatasse sobre sua cura. Olha, não digas nada a ninguém. Todavia, o homem, no calor do seu entusiasmo, desobedeceu e começou a publicar muitas coisas e a divulgar a notícia por toda parte. Somos informados de que o resultado disso foi que Jesus não mais podia entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos. Nesse incidente há uma lição da mais profunda importância, por mais difícil que nos pareça colocá-la corretamente em prática. É evidente que existem ocasiões em que nosso Senhor quer que trabalhemos para Ele silenciosamente, em vez de atrairmos a atenção do público por meio de um zelo ruidoso. Há um zelo que se manifesta não com entendimento, como também há um zelo justo e digno de elogios. Tudo é belo quando feito a seu tempo. A causa de nosso Senhor às vezes pode ser levada adiante, mas pela quietude e pela paciência do que por outra qualquer maneira.
Não devemos dar as coisas santas aos cães, nem lançar nossas pérolas aos porcos. Se esquecermos esse fato, talvez estejamos retardando a própria causa que desejamos defender. Sem dúvida, esse assunto é delicado e difícil. É inquestionável que a maioria dos crentes inclina-se muito mais a fazer silêncio acerca de seu glorioso Senhor do que a confessá-lo diante dos homens. Tais crentes precisam muito mais do que espora, do que de freio, porém é inegável que há um tempo para cada coisa. E conhecer o tempo certo deve ser um dos grandes alvos do crente. Há homens bons e demonstram ter mais zelo do que discrição, chegando mesmo a prestar ajuda ao inimigo por seus atos e palavras fora do tempo. Oremos solicitando o espírito de sabedoria e uma mente sã. Procuremos conhecer diariamente a senda do dever, rogando ao Senhor que nos dê diariamente a descrição do bom senso. Mostremos-nos ousados como leões quando tivermos de confessar a Cristo. Não tenhamos qualquer receio de falar sobre Ele, até mesmo diante de